Oi pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como construir as ondas estacionárias a partir de superposição de ondas harmônicas. A gente vai ver a função de onda dessas ondas estacionárias e eu vou discutir as principais propriedades dessas ondas. Por exemplo, a gente vai ver que a frequência e o comprimento dessas ondas não podem mais valer qualquer coisa. O nosso protótipo aqui continua sendo a corda, então vou discutir ondas na corda, mas do ponto de vista matemático, o que a gente tem aqui continua valendo para ondas longitudinais. Eu vou fazer com detalhe o caso em que os dois extremos da corda são fixos e vou comentar o que acontece quando um extremo é fixo e o outro é livre, ou quando os dois extremos são livres. Então vamos começar aqui com uma corda com os dois extremos fixos. A corda está em verde. Esse aqui é o nosso eixo X. O eixo vertical é o eixo Ψ, que dá a perturbação dessa corda. Quando a corda se encontra no eixo X, ela está na posição de equilíbrio. Não está perturbada. Essa corda está tensionada. E eu vou assumir o seguinte. Inicialmente, ela estava na posição de equilíbrio, exatamente sobre o eixo X. Aí eu perturbei um dos extremos dessa corda, eu gerei uma onda harmônica. E essa onda harmônica, digamos que eu tenha gerado aqui próximo da origem, ela vai viajar para a direita com uma certa velocidade v, vai ser uma onda progressiva. Então essa onda que eu gerei viaja para a direita com velocidade v, vamos chamar ela de f de x menos Vt, progressiva para a direita. E ela não é qualquer coisa. Ela vai ser uma onda harmônica. Então, uma constante B, seno ou cosseno, tanto faz. Vou pegar cosseno agora. Kx menos ômega t. Tem uma constante de fase aqui. Nesse caso, posso colocar essa constante de fase igual a zero. Não vai fazer diferença nenhuma. Digamos que eu iniciei a onda com aquela fase zero. Isso aqui. Aí ela vai viajar, ela vai bater na parede que está em x igual a L, o comprimento dessa corda, portanto, é L, e ela vai ser refletida, ela vai voltar. Quando ela voltar aqui, ela volta também como uma onda progressiva, mas eu não posso afirmar que é exatamente essa daqui, ou com essa cara aqui. Até porque essa aqui está indo para a direita. Então, eu vou fazer assim. Ela volta com uma velocidade v, e eu vou chamar essa onda de g de x menos, ou melhor, mais vt, uma onda progressiva para a esquerda. Continua tendo onda sendo enviada para a direita, elas continuam sendo refletidas aqui e continuam voltando para a esquerda. Então elas vão a todo tempo interferir uma com a outra, vão se superpor, vão se somar. Então a onda resultante, que eu vou chamar de Ψ, aqui tem que ficar óbvio, né, que a onda que está indo para a direita tem velocidade v, esse v é a raiz da tensão sobre a densidade na corda. A onda que vai para a esquerda tem a mesma velocidade v, porque é a mesma corda, a mesma tensão, a mesma densidade. Onda resultante, Ψ, uma função de x e t, igual, é só somar essas duas. Isso é a superposição de ondas, soma as duas. F de x menos vt, mais g de x mais vt. O g eu ainda não sei qual é, eu vou descobrir agora. Então, para descobrir agora, eu vou usar o que a gente chama de condições de contorno. Como essa corda ou como essa onda se comporta nos extremos dela, em x igual a zero e x igual a L. Os extremos estão fixos, então não há perturbação em x igual a zero e x igual a L. Então, as condições de contorno vamos abreviar por C
C são, nesse extremo aqui, a perturbação psi em x igual a zero para qualquer instante de tempo é zero. Ela nunca vai se desgrudar de onde ela está colada. E mesma coisa para esse extremo. A perturbação em x igual a L para qualquer instante de tempo também tem que ser zero. Então eu tenho duas condições de contorno. Vamos pegar essa primeira aqui. Psi de 0 e t igual a 0. E aí eu coloco desse lado direito aqui. F de 0 menos Vt, ficou menos Vt, mais G de Vt. E daqui eu tiro que G de Vt é igual a menos F de menos Vt. O que essa equação está me dizendo? Que a função g em um dado argumento é igual ao negativo da função f no negativo do argumento. Chama esse argumento aqui de x', por exemplo. Ela está me dizendo isso aqui. G de x' é igual a menos f de menos x'. E isso vale para todo x'. Se vale para todo x', eu vou escolher agora, em particular, x' é igual a x mais Vt. Aí eu encontro que g de x mais Vt é igual a menos f de menos x mais Vt. E aí eu vou substituir quem é o f. Está aqui o f em verde. Vamos tomar mais um cuidado aqui. Vamos escrever assim. B cosseno. Vou colocar esse k em evidência. X menos Vt. Revejam a aula sobre ondas harmônicas. E lá a gente tem que k vezes V é igual a ômega. Agora ficou mais fácil. Eu vou pegar menos, aí o f, b cosseno. Só que eu tenho que pegar o argumento, trocar o sinal do x menos Vt, tem que colocar um menos aqui, k. E aqui dentro também troco o sinal. Eu quero a função de x mais Vt, não de x menos Vt. Então, esse sinal veio para cá. E aqui ficou x mais Vt. Ou ainda, menos b, cosseno. O cosseno é uma função par. Então, cosseno de menos θ é cosseno θ. Cosseno de k, x mais Vt. E, finalmente, vou voltar agora para ômega. K vezes V é ômega. Isso aqui ficou menos b, cosseno de kx mais ômega t. Então, olha o que aconteceu aqui. Essa onda vai como b cosseno de kx menos ômega t para a direita. Quando ela bater aqui, ela volta cosseno de kx mais ômega t, só que ela volta por baixo, com o sinal de menos aqui, tá? Em oposição de fase. Bom, agora eu posso escrever o psi. Então, a onda resultante, a superposição, essa daqui, pego o f que é dado, esse termo, e somo com o g que eu acabei de encontrar, esse termo. B cosseno de kx menos ômega t, mais isso aqui, menos b cosseno de kx mais ômega t. Coloco b em evidência. Fica cosseno disso aqui menos cosseno disso aqui. Uso a identidade para o cosseno da soma, cosseno da diferença. Então, esse primeiro termo vai ficar cosseno
de kx cosseno ômega t. Aqui tem menos, então vai ser mais. Seno kx seno ômega t. Aí tem esse menos aqui. Então, menos. Agora cosseno da soma. Cosseno kx cosseno ômega t. Tem mais aqui, virou menos aqui. Seno kx seno ômega t. E aí deve ter coisas que se cancelam aqui. Aqui eu tenho cosseno, cosseno, menos cosseno, cosseno. Então, esse cancelou esse. Aqui eu tenho seno, seno. E aqui eu fiquei com menos, menos, deu mais, seno, seno. Então, sobrou 2 seno. Então, psi de x e t igual 2b seno kx seno ômega t. Esse 2b é um número, vou chamar de A. A seno de kx seno de ômega t. Essa é a onda resultante naquela corda. Notem que esse psi não é do tipo f de x menos vt ou f de x mais vt. Não é uma onda progressiva. Então ela não está viajando para a direita ou para a esquerda. Onde aparece x ou t, eles não estão aparecendo naquela combinação apropriada x menos vt ou x mais vt. Então isso aqui não é uma onda progressiva. Se eu esboçar o gráfico disso aqui está o eixo x, aqui está o eixo psi. Vamos tirar uma foto. Nessa foto o tempo está fixo. Então a gente escolhe qualquer tempo aqui, coloca nesse seno, isso aqui vai dar um número. Então o que eu vou desenhar aqui é psi em função de x. É o número A vezes o número seno de ômega t. Isso vai dar um número, esse produto. E aí sobra seno de kx. Aí o seno de kx é aquela função que oscila. Então nessa foto a gente tem algo assim. Quero só um esboço. Vamos pegar alguns pontos para a gente analisar. Vamos pegar esse ponto aqui, por exemplo. Ou esse aqui, ou esse aqui, ou esse ainda. Nessa foto, esse ponto aqui corresponde a seno de kx igual a zero. Mesma coisa esse e esse. Então, todos esses pontos em amarelo estão me dando seno de kx igual a zero. Ou ainda k vezes x igual a um múltiplo inteiro de π. Com o passar do tempo, esse ponto não vai sair daqui, esse ponto da corda. Porque esse cara aqui está se anulando para qualquer instante de tempo. Então esse ponto da corda vai estar sempre aqui. Mesma coisa para os demais. Para qualquer instante de tempo, esse cara aqui pode mudar, fazer qualquer coisa. Mas isso aqui continua dando zero. Então, para x que satisfaz essa equação aqui, esses pontos marcados, a corda nunca vai se mexer. Então, isso aqui são chamados de nodos. Os demais pontos da corda, eles ficam subindo e descendo, para cima e para baixo. Então, por exemplo, esse ponto aqui, a corda não vai ficar sempre com esse formato. Com o passar do tempo, esse seno aqui, em função de ômega t, está indo de menos 1 a 1, fica oscilando. Então, esse ponto aqui fica oscilando para cima e para baixo. Só que esse ponto aqui, vou marcar este ou ainda este
ou ainda este, eles são os pontos que vão oscilar com a maior amplitude possível. Qual vai ser a amplitude desses pontos aqui? Esses pontos em roxo satisfazem seno de kx mais ou menos 1. Vou colocar aqui seno de kx igual a mais ou menos 1, ou seja, kx igual a um múltiplo ímpar de π sobre 2. Múltiplo ímpar a gente pode escrever assim, 2n menos 1 vezes π sobre 2. Esses pontos têm a maior amplitude possível e eles são chamados de antinodos. Notem que tanto os nodos quanto os antinodos, eles não estão se mexendo, não estão indo para a direita ou para a esquerda. Eles têm posições bem definidas, fixas, dadas por essas equações aqui, que não envolvem o tempo. Então isso aqui é uma onda que não viaja, é uma onda chamada de estacionária. Se ela não viaja, obviamente ela não está transmitindo energia ou potência de acordo com o que a gente discutiu no vídeo sobre energia mecânica da onda harmônica. Então ela não transmite energia, não tem potência sendo transmitida, e nesse caso ela é dita estacionária. Então aqui eu tenho uma onda estacionária. Observem como os nodos não andam para frente e para trás. Os antinodos também não se deslocam para frente e para trás. A onda como um todo, ela não fica... A onda como um todo não é progressiva. Cada pontinho da corda sobe e desce, mas as fases não estão... Cada pontinho da corda sobe e desce, assim como na onda progressiva, mas aqui as fases não estão viajando para frente e para trás. Então essa é uma onda estacionária. Fica para vocês verificar que, apesar dessa forma estranha aqui, ela continua sendo solução da equação de onda. Bom, falta usar ainda a segunda condição de contorno. A gente usou só uma delas, o psi de 0 e t igual a 0. Vamos usar essa segunda. Psi de L e t também tem que ser 0. A corda também está fixa no outro extremo. Segunda condição de contorno, psi de L e t é 0 para todo t. Vou pegar essa função aqui e colocar x igual a L. Então, A seno de K vezes L, seno de ômega t, tem que ser sempre 0 para todo t. O A não pode ser 0. Se o A for 0, eu não tenho onda. Seria a solução trivial. Então, esse aqui não pode ser 0. Esse aqui, esse seno de ômega t, em alguns instantes ele vai ser 0, em alguns instantes vai ser diferente de 0. Então, isso aqui não é identicamente nulo. Então, a única maneira de anular esse produto aqui para qualquer instante de tempo é impondo seno de KL igual a 0. Então, se seno de KL for identicamente nulo, isso aqui é sempre satisfeito. Vou colocar assim, para todo t. Então, isso é equivalente a seno de KL igual a 0. Aí a gente tira um vínculo para esse K. Essa equação aqui nos diz que K vezes L tem que ser um múltiplo de π, múltiplo inteiro. N π. Se o n for 0, essa equação está me dizendo que K é 0. Se K é 0, coloco o 0 aqui, seno de 0 é 0. Aí eu anulo essa função. Seria novamente a solução trivial. Então isso eu não quero. Então eu quero n igual a 1
2, 3, os inteiros positivos. Vamos chamar esse K, então, de Kn. É um índice, isso aqui. Então, o Kn é N vezes π sobre o comprimento da corda. O N inteiros positivos. Notem que K1 é π sobre L. Então, isso aqui ficou N vezes K1. Ou seja, o número de onda dessa onda estacionária na corda com dois extremos fixos não pode ser qualquer coisa. Não é qualquer onda que vai caber aqui. Tem que ser uma onda que satisfaz essa relação aqui, para algum inteiro positivo N. Se eu não quiser trabalhar com K, quiser trabalhar com lambda, comprimento de onda é igual a 2π sobre o número de onda. O número de onda depende desse índice N, então o lambda também vai depender de N. Coloca esse K aqui, isso vai ficar 2π sobre Nπ sobre L. Vai ficar 2L sobre N. Se eu pegar N igual a 1, lambda 1 é L, ou melhor, 2L. Lambda 1, 2L. Então, lambda N é lambda 1 sobre N. Novamente, não é qualquer onda, de qualquer comprimento de onda, que cabe nessa situação aqui. Apenas vai haver ondas estacionárias com esse comprimento de onda aqui, lambda 1 sobre N, ou 2L sobre N. Se eu quiser a frequência, vamos pegar a frequência angular primeiro. Ômega é igual a V vezes K. V é a velocidade da onda. O K depende do índice N. Então, isso aqui vai ficar N π V sobre L. Esse aqui é o ômega N. Ômega 1 é π V sobre L. Então, ômega N é N vezes ômega 1. E se eu não quiser trabalhar com ômega, quiser trabalhar com F, a frequência, ômega é 2πf. Então, frequência F, ômega sobre 2π. O ômega depende de N, então F depende de N. Pego isso aqui, divido por 2π, NV sobre 2L. F1 é V sobre 2L, Fn é N vezes F1. Ou seja, não é qualquer onda de qualquer frequência que cabe naquela situação. Tem que ser uma onda com uma frequência satisfazendo essa relação aqui, NV sobre 2L. Nessas quatro relações aqui, a gente está usando N igual a 1, ou 2, ou 3, ou 4, e assim por diante. Essa frequência F aqui, ou equivalentemente, se a gente quiser trabalhar com frequência angular, ômega, a gente chama elas de frequências de ressonância. Tenho infinitas frequências de ressonâncias, uma para cada N. Se eu pegar o Psi agora, esse aqui, e eu vou colocar o K e o ômega que eu encontrei, esses, eu vou ficar com Psi de x e t
é uma constante, A, seno de K n vezes x, onde Kn é nπ sobre L, vezes seno de ômega-n vezes t, onde ômega-n, nπ sobre L. Essa solução para um dado n é o que a gente chama de n-ésimo harmônico ou n-ésimo modo de oscilação dessa onda. Então vamos colocar um nzinho aqui também. Em princípio, cada modo de oscilação, cada um desses harmônicos pode oscilar com uma amplitude diferente. Então vamos colocar um n aqui também. A1, em princípio, é independente de A2, que é independente de A3, e assim por diante. Então, isso aqui a gente vai chamar de n-ésimo harmônico ou n-ésimo modo. Vamos ver alguns casos. Então, se eu pegar n igual a 1, isso aqui é o chamado primeiro harmônico. Ou também modo fundamental. Então, peguei n igual a 1. O comprimento de onda que está oscilando no primeiro harmônico, no modo fundamental, é λ1. Aí coloco n igual a 1 aqui. Então, esse comprimento de onda vale 2L, duas vezes o comprimento da corda. Então, naquele comprimento L da corda, cabem meio comprimento de onda. Algo mais ou menos assim. Está aqui o comprimento L. E aqui eu tenho que encaixar meio comprimento de onda, satisfazendo as condições de contorno. Em 0, a onda não tem perturbação, psi vale 0. E em L também, para qualquer t. Então, a única possibilidade é isso aqui. Isso é uma foto. Nessa foto, a onda está assim. Numa outra foto, pode ser que ela esteja assim. Vai ter uma foto, inclusive, que ela vai estar aqui. E todos os valores intermediários, ou todas as configurações intermediárias. Essa onda também não vai oscilar com qualquer frequência. A frequência dessa onda vai ser F1. Pego esse Fn aqui e coloco n igual a 1. V sobre 2L. Se eu pegar o n igual a 2, esse é o segundo harmônico. Então, no segundo harmônico, o comprimento de onda é λ2, é o λ1 dividido por 2. Ou seja, L. Então, nesse comprimento L, tem que caber exatamente um comprimento de onda. Satisfazendo as condições de contorno, só tem uma possibilidade. Isso aqui. Essa é uma foto, outra foto poderia ser assim. Outra foto, isso aqui. A frequência de vibração também não é qualquer coisa. F é igual a F2, que é igual a 2 vezes F1, tem o dobro da frequência. V sobre L. Vamos fazer mais um. Terceiro harmônico, n igual a 3. O lambda é o λ3, que é λ1 sobre 3. Ou seja, 2L sobre 3. Então, naquele comprimento L, cabem 3 meios
de comprimento de onda. Está aqui o L. Aqui tem que caber 3 meios de comprimento de onda satisfazendo as condições de contorno. Então, vamos fazer assim, vamos dividir isso aqui por 3. Aqui tem 1/3, aqui tem 2/3 e aqui tem 3/3. Isso aqui vai ser meio comprimento de onda, mais meio, mais meio. Então aqui tem 3 meios comprimentos de onda. Isso é uma foto, aqui seria outra foto. Aqui, outra foto. A frequência vai ser F3, que é 3 vezes a frequência fundamental, ou a frequência do modo fundamental. 3 meios de V sobre L. E assim por diante. Aqui vamos ver agora aqueles harmônicos. Eu tenho alguns harmônicos aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto harmônico. Eu posso variar o comprimento da corda e posso fazer o tempo andar. Então, o primeiro harmônico com uma corda de 10 metros de comprimento está aqui. Esse extremo está fixo, não se mexe. Esse extremo também. Aqui eu estou plotando exatamente a função que a gente encontrou, colocando n igual a 1. Se eu mudar o comprimento da corda, observem que como ela continua satisfazendo aquelas condições de contorno. Em 0 e L, a corda está fixa. Aqui o comprimento máximo que eu escolhi, 30. Se eu mudo o comprimento, a frequência muda. Esse aqui é o F1, para essa corda de 10 metros. F1, 2V, 2 vezes a velocidade, sobre L. Se eu mudar o comprimento, 30 metros, 2 vezes a velocidade, sobre 30. A frequência ficou menor. Vamos pegar o N igual a 2 agora. Segundo harmônico. Está aqui. Tem 3 nodos. 1, 2, 3. O N igual a 1 tem 2 nodos. N igual a 2, 3 nodos. A frequência é 2 vezes a frequência do modo fundamental. E na mesma discussão de antes, se eu mudar o L, a frequência também muda, porque ela é 2 vezes a velocidade sobre L. Ficou mais lento a oscilação. N igual a 3. Agora eu tenho 1, 2, 3, 4 nodos. E 1, 2, 3 antinodos. Então, para essa corda com os dois extremos fixos na onda estacionária, a gente tem em geral o nésimo harmônico com n antinodos e n mais 1 nodos. N igual a 5 está aqui. Se eu diminuir o L, frequência maior. Vamos colocar esse resultado geral. Nésimo harmônico possui n antinodos e n mais 1 nodos. Vamos ver uma demonstração disso? Aqui eu vou fazer uma demonstração de uma onda estacionária usando uma corda. Então esse aqui vai ser o nosso modelo de corda. Eu peguei uma mola porque aí fica mais fácil de encontrar ressonância do que com uma corda. Mas eu vou fazer essa mola vibrar na transversal. Então essencialmente é uma corda vibrando na transversal. Então vou esticar ela e vou tentar encontrar alguns harmônicos. Os dois extremos aqui são fixos. A corda não tem liberdade naquele ponto lá presa na parede e não tem liberdade nesse ponto aqui na minha mão. Apesar da minha mão estar se mexendo, a corda ela fica fixa em relação à minha mão. Tá? Então isso aqui é uma corda com os dois extremos fixos. Esse aqui
é o primeiro harmônico. Observem como tem meio comprimento de onda aqui. Minha mão fixa e lá na parede fixa também. Agora eu vou dobrar a frequência de oscilação da minha mão e aí eu quero fazer o segundo harmônico. Ainda não. Aí, esse é o segundo harmônico. Observem os nodos. Tem 3 nodos e 2 antinodos. Agora eu tenho que triplicar a frequência de oscilação em relação ao modo fundamental, a frequência fundamental. Vamos ver se eu consigo. Vamos tentar fazer aparecer o terceiro modo aqui. Quase. Aí, esse é o terceiro modo. Esse é bem mais difícil, porque eu não consigo manter aquela frequência alta por muito tempo. Não. Não consegui. Observe que quando eu não consigo acertar a frequência, ainda assim tem algum movimento na corda, mas é um movimento bem estranho, bem complicado. Não é nenhum daqueles harmônicos. Então tá, pessoal, essa é a demonstração. Como vocês podem ter visto da demonstração, se eu não oscilar a corda na frequência exata do harmônico, ainda assim vai ter algum movimento daquela corda, vai ter alguma onda ali. Mas vai ser uma onda que não é nenhum dos harmônicos, uma coisa bem complicada, bem estranha. Aquela onda é a onda mais geral que pode ter nessa corda, ela é simplesmente uma combinação dos harmônicos. Então o movimento mais estranho daquela corda, a onda mais arbitrária daquela corda, ela pode ser sempre escrita como uma combinação linear desses harmônicos aqui. Quanto mais estranha for a onda, mais termos vai ser necessário nessa combinação. Então, a solução geral é psi de x e t igual uma soma com infinitos termos, começando em 1, de psi n de x e t, onde psi n é o enésimo harmônico, ou enésimo modo. No próximo vídeo a gente discute um pouquinho melhor isso aqui. Nesse exemplo, a gente tem uma corda de 1 metro, tensionada e fixa nos dois extremos. Aí a gente vai variando a frequência de oscilação continuamente, o F, e a gente observa ressonâncias em 315 e 420 Hz. E nenhuma outra nesse intervalo. Então, em 315 eu tenho uma, a próxima é 420. Quais são esses harmônicos e qual a velocidade da onda na corda? Cuidado, eu não estou dizendo que 315 é a frequência do primeiro harmônico. Eu estou dizendo que existe uma ressonância em 315. Existe um harmônico oscilando com 315 Hz. Então eu sei que Fn é igual a 315, para algum n que eu vou ter que descobrir. Hz. Isso aqui é igual a n vezes F1. Tenho também uma ressonância em 420 Hz, que é a próxima. Então, Fn mais 1 igual a 420, que é n mais 1 F1. Se eu pegar a segunda equação, subtrair a primeira equação, eu fico com 420 menos 315, 105 Hz. N mais 1 F1 menos N F1, F1. Descobri qual é a frequência do primeiro harmônico, 105. Se o primeiro harmônico tem 105 Hz, coloca 105 aqui, qual é o N? 3. Então isso vai me dar N igual a 3. Então 315 Hz corresponde ao terceiro harmônico, 420 Hz corresponde ao quarto harmônico. Qual a velocidade da onda na corda? Pega a expressão para o F1, que está aqui. V sobre 2L.
Então, V sobre 2, o L, no nosso caso, é 1. Igual a F1, que é 105. Daqui eu tiro que a velocidade é igual a 210. Está tudo no sistema internacional, então é metros por segundo. Então, a velocidade de 210 metros por segundo. O 315 Hz corresponde ao terceiro harmônico. E o 420 Hz corresponde ao quarto harmônico. Vamos ver o que acontece agora se eu tiver uma corda com um extremo fixo, está presa aqui em x igual a 0, e o outro livre. Outro extremo livre significa o seguinte: a gente coloca uma maneira de fazer um extremo livre. A gente coloca uma argolinha no final da corda e coloca essa argolinha ao longo de uma haste. Ela pode percorrer essa haste sem atrito. Por que tem que ser assim? Porque a corda tem que ser mantida tensionada. Se ela não ficar tensionada, não vou conseguir gerar uma onda nessa corda. Então, usa essa haste aqui para tensionar a corda. E esse extremo aqui é o que a gente chama de extremo livre. Ele fica subindo e descendo. Também vou começar gerando uma onda harmônica. Eu vou gerar uma onda para a direita, f de x menos vt, igual a b cosseno de kx menos ômega t. E aí vai aparecer uma onda para a esquerda, que vai ser refletida aqui. G de x mais vt. A onda resultante é a superposição, a soma psi de x e t igual a f de x menos vt mais g de x mais vt. Fazer exatamente como a gente fez antes, com o detalhe que agora as condições de contorno vão mudar. Então, as condições de contorno. Antes a gente tinha que a corda era fixa nos dois extremos. Agora a gente tem psi de 0 e t continua sendo 0. A condição de contorno em L é a seguinte: a derivada de psi em relação a x na coordenada L para qualquer instante de tempo é 0. O que isso aqui está me dizendo? Derivada de psi em relação a x me dá a inclinação da reta tangente no ponto. Então, no ponto L, eu estou dizendo que a inclinação da reta tangente à corda só pode ser assim. Uma inclinação nula. Nunca vai poder ser isso aqui ou isso aqui. Suponha que a haste esteja aqui. Eu nunca vou ter a corda entrando na haste, batendo na haste assim. Olha como é que está a tangente. Com inclinação não nula. Ou assim. Tangente, inclinação não nula. Ela sempre vai ter que entrar na haste assim, com inclinação nula. Certo? Então isso significa é isso que significa a segunda condição de contorno. Se a gente refazer as contas como a gente fez no primeiro caso, a gente vai chegar no seguinte resultado. Então, neste caso, a gente vai ficar com esse modo, ou harmônico. Nésimo harmônico, nésimo modo. A seno de kx seno de ômega t, ou knx ômega nt, onde o kn vale isso aqui, a gente pega isso das condições de contorno, mais especificamente da segunda condição de contorno, del psi, del x igual a 0, em x igual a L. Então, este é o número de onda, este é o comprimento de onda, essa é a frequência angular e essa a frequência. Essas equações aqui têm que ser satisfeitas para algum inteiro positivo. Novamente,
comprimento de onda e frequência ficaram discretizados, não podem ser mais qualquer coisa. Solução geral é uma soma, uma combinação linear desses psi-n, como a gente tinha antes. Então, soma de 1 a infinito de psi-n. Vamos ver a simulação, a animação dessas ondas aqui, dessas ondas estacionárias. Então, nesse caso, a gente tem um extremo fixo, que é em x igual a 0, e um extremo livre, que é em L. Mesma coisa de antes, posso variar o L e o harmônico. Vamos começar com o primeiro harmônico, L igual a 10. Está aqui o primeiro harmônico. Observe como esse ponto aqui está livre, oscilando, e ele está sempre com a tangente com inclinação nula. Del psi, del x igual a 0. Nesse comprimento de 10 metros, ou de L, cabem 1/4 de comprimento de onda. Segundo harmônico. Bom, se eu mudar o L, olhem o que acontece. A frequência se altera, fica menor, mas continua sendo 1/4 de comprimento de onda. Pegar o segundo harmônico. Agora aqui cabem 3/4 de comprimento de onda. Vamos pausar aqui. Daqui até aqui é 1/4, 2/4, 3/4. E esse ponto aqui também oscilando com inclinação nula. Se eu mudar o L, a frequência ficou menor, mas mantém a relação entre o comprimento da corda e o comprimento de onda. Pegar harmônicos mais altos, até os 5 que eu tenho aqui, tenho essa onda aqui. Certo? E o último caso é quando os dois extremos da corda estão livres. Faço de maneira parecida com o que eu fiz antes, coloco 2 hastes agora. E tem 2 argolinhas, uma em cada extremo da corda. E isso vai manter a corda tensionada. Essas argolinhas podem subir e descer sem atrito. Então mudou novamente as condições de contorno. As condições de contorno agora são a derivada de psi em relação a x nessa coordenada x igual a 0 vale 0. Del psi, del x em 0 para qualquer t é nulo, que é igual a del psi, del x em L em qualquer instante de tempo. Faço a superposição como eu fiz antes. Psi de x e t é um f de x menos vt, mais um g de x mais vt. O f é o mesmo que eu tinha antes, uma constante, vezes, estou usando cosseno, né? Cosseno de kx menos ômega t. Faz essa soma, usa as condições de contorno e a gente pega o psi. Psi n, o nésimo harmônico, é igual a uma constante, que eu vou chamar de A, depende do harmônico, a amplitude, vezes, agora é cosseno de kx, onde o k é kn, vezes cosseno de ômega n t. Esse aqui é o nésimo modo ou harmônico. E aí o kn e o ômega n. O kn vale n π sobre o comprimento da corda, que é igual a n vezes k1. O lambda n é igual a 2π sobre esse k,
2L sobre N, que é igual a λ1 sobre N. O ômega N é K vezes V, N π V sobre L, ou N ômega 1. E Fn é ômega sobre 2π, NV sobre 2L, ou NF1. Essas são as frequências de ressonância. Esse N são inteiros não nulos. Está aqui a nossa corda com os dois extremos livres. Imagina que tem uma haste aqui e uma haste aqui, tem argolinha aqui. Primeiro harmônico, comprimento igual a 10. E aí coloco para evoluir no tempo. Observem que nos dois extremos a tangente está sempre com a inclinação nula. Aqui, nesse primeiro harmônico, tem, vamos fazer uma pausa aqui, daqui até aqui é 1/4 de comprimento de onda, daqui até aqui mais 1/4, tem meio comprimento de onda. Se eu mudar o comprimento da corda, continua tendo meio comprimento de onda, acontece que esse comprimento de onda ficou maior e a frequência ficou menor. Vou pegar o segundo harmônico. No segundo harmônico, eu tenho daqui até aqui é 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Um comprimento de onda inteiro aqui. E assim por diante. Terceiro harmônico, quarto harmônico, quinto harmônico. Notem que no quinto harmônico a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 antinodos. E 1, 2, 3, 4, 5 nodos. Vocês podem observar, fazendo alguns desenhos aqui, que nesse caso, com os dois extremos livres, o Nésimo harmônico possui N nodos e N mais 1 antinodos. Já nesse outro caso, com um extremo fixo e um livre, o Nésimo harmônico possui N nodos e N antinodos. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo a gente viu as ondas estacionárias na corda. Quando a gente falar sobre som, a gente não vai fazer tudo de novo. As equações matemáticas são as mesmas, só muda algumas variáveis. Por exemplo, aqui a gente tem tensão na corda, densidade da corda. Lá em som vai ter pressão do ar, densidade do ar e assim por diante. Então o trabalho matemático já está feito. No próximo vídeo eu ainda vou fazer alguma demonstração sobre essas ondas estacionárias na corda. Mais especificamente eu vou falar sobre harmônicos. E vamos ver se esses harmônicos que a gente está vendo aqui são os harmônicos que se fala em teoria musical. Então até lá, pessoal.